Olá, meus amigos e amigas que nos acompanham em nosso canal de aulas de Direito Penal. Continuando com nossas aulas, certo? Em nossa última aula, nós falamos da desobediência à decisão judicial sob perda ou suspensão de direito, sobre contratação de operação de crédito e da inscrição de despesas não empenhadas em restos a pagar, previsto no artigo 359, 359-A, 359-B do Código Penal. Em nossa aula de hoje, nós falaremos da assunção de obrigação no último ano de mandado ou legislatura, previsto no 359-C do Código Penal, da ordenação de despesas não autorizadas, 359-D, e da prestação de garantia graciosa, o 359-E do Código Penal. Antes de iniciarmos a aula, gostaria de pedir a todos que fizessem a sua inscrição no nosso canal, nos ajudem, certo? Fazendo a sua inscrição e assistindo às aulas. Bom, o 359-C do Código Penal, ele vem a tratar da assunção de obrigação no último ano de mandato ou legislatura. Vejamos, o artigo 359-C, ordenar, diz assim, ordenar ou autorizar a assunção de obrigação nos 2 últimos quadrimestres do último ano do mandado ou legislatura, cuja despesa não possa ser paga no mesmo exercício seguinte, no mesmo exercício financeiro, ou caso reste parcela a ser paga no exercício seguinte, que não tenha contrapartida suficiente de disponibilidade de caixa. Este artigo, disponibilidade de caixa, né? Bom, ponto. Este artigo, ele foi incluído no Código Penal por força da Lei 10.028 de 2000 e tem uma pena de reclusão de 1 a 4 anos. O crime previsto no artigo 359-C, ele prevê a conduta daquele que do agente que ordena ou autoriza a assunção de obrigação nos últimos quadrimestres do ano do mandado ou do último ano do mandado ou da legislatura, cuja despesa não possa ser paga no mesmo exercício financeiro, ou caso reste parcela a ser paga no exercício seguinte, que não tenha contrapartida suficiente de disponibilidade de caixa, e também que vem a ser, neste caso, certo, ele vem a proteger especificamente, certo, o artigo, ele vem proteger especificamente o equilíbrio das contas públicas em relação à sucessão dos mandatários titulares do poder público, ou seja, aqueles titulares do mandado, né? Também, em contraposição dos demais delitos já previstos no Código Penal, do qual já falamos, não é qualquer funcionário público que poderá cometer este crime. Este crime ele somente pode ser incluído, tá? Às autoridades titulares de mandado, sejam ele eletivo ou não, mas que tenham poderes decisórios em nome da instituição ou do poder público no qual ele representa.
aí sim eles poderão cometer o referido delito. Assim, especificamente, nós podemos falar do presidente da República, do Senado Federal, da Câmara dos Deputados, das Assembleias Legislativas, estaduais e federais, das câmaras de vereadores, de tribunais, de governador de estado, dos procuradores gerais de justiça, da República, dos estados, do município, etc., né? Ou até mesmo o seu substituto legal, que é aquele detentor do mandato da legislatura. O crime, ele é cometido ao fazer acontecer criação de despesas para ser resgatadas pela próxima administração, sem que haja a contrapartida suficiente da sua disponibilidade. O dispositivo, ele tenta impedir que os encargos contraídos pela administração pública deixem de ser empurrados aos seus sucessores. Destaca-se aí, nós vamos destacar, que não há impedimento de se contrair uma obrigação em fim de mandato, que não possa ser resgatada, tá? No mesmo exercício. O que o Código Penal veda que seu adimplemento não possa ser completado no mesmo exercício, caso não haja contrapartida suficiente de disponibilidade de caixa. Assim, havendo disponibilidade de caixa, não há crime cometido, né? Quando se fala de disponibilidade de caixa, se traduz aí não apenas no fato de que no dia do vencimento da obrigação haja numerário em caixa, mas sim que a receita corrente, a qual detém destinação orçamentária prevista, não seja comprometida. Por isso, o dispositivo ele se refere efetivamente à disponibilidade de caixa do novo orçamento, né? O crime ele é punido com reclusão de 1 a 4 anos, tá? E pelas condutas, né, de ordenar ou autorizar a assunção de obrigação nos 2 últimos quadrimestres do último ano do mandato ou legislatura, cuja despesa não se possa ser paga no exercício seguinte e que não tenha contrapartida suficiente de disponibilidade de caixa. Esse dispositivo ele tipifica criminalmente o desrespeito à vedação contida lá no artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei 101/2000. Com base no disposto do artigo 20 da Lei Complementar, conclui-se que o crime é próprio pois ele só pode ser praticado por quem tem a atribuição de ordenar despesas. O sujeito ativo do delito pode ser os chefes do Poder Executivo, da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios, presidente da República, governadores, prefeito e também os dirigentes das respectivas casas legislativas, Senado Federal, Câmara dos Deputados, Assembleia Legislativa estaduais, Câmara de Vereadores e dos municípios, que é do município. Também o presidente do Tribunal de Contas de cada um desses entes políticos, os presidentes dos tribunais e os chefes do Ministério Público da União, dos estados, quando no exercício de sua função administrativa, tá? E os dirigentes das autarquias, fundações e empresas estatais, tá? Bom, passamos a falar da ordenação de despesas não autorizadas. O artigo 359-D,
ele fala que ordenar despesas não autorizadas pela lei tem pena de reclusão de 1 a 4 anos. O referido artigo 359-D do CP, ele pune a conduta de ordenar, que significa dizer determinar que faça, certo? Mandar que faça, etc. Ou seja, ordenar despesas não autorizadas por lei. Quando se diz por lei, significa dizer que não há uma previsão orçamentária para tanto, né? E, de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, no seu artigo 15, na seção primeira, no seu artigo 15, seção 1, do capítulo 4 da Lei de Responsabilidade Fiscal, diz que serão consideradas não autorizadas, irregulares e lesivas ao patrimônio público, a geração de despesa ou assunção de obrigação que não atendam ao disposto nos artigos 16 e 17 da mesma lei, da Lei 101, né, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal. Assim, por exemplo, deve a geração de despesa vir acompanhada da declaração do ordenador da despesa, de que o aumento ele tem adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e da compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias. A falta do preenchimento desses requisitos, ele torna a despesas desautorizada nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal, né? Porém, devemos observar também que temos que ressaltar, certo, que o mero, certo, desentendimento ao princípio da legalidade tem que ser indispensável. A lesão ao bem jurídico tutelado, posto que a despesa, ainda que não autorizada por lei, ela venha a ser plenamente justificada, ou seja, a inexistência de autorização, ela constitui o indício de irregularidade, havendo, portanto, a necessidade para que, nestes casos, se incriminalize a conduta, se verificando, né, a existência aí da lesão. Quando a conduta é devidamente explicável e a despesa deslegitimada, certo? Encontra-se bem aí a possibilidade de se punir a conduta. O controle a ser exercido pelos órgãos que a Lei de Responsabilidade Fiscal designa, ele deve ir muito mais além do que mero aspecto da legalidade, tá? Ele sempre que necessário, para que possa efetivar o comando da legalidade e da eficiência. Falemos agora um pouco sobre a prestação de garantia graciosa, previsto no 359-E. O artigo 359-E diz que prestar garantia em operação de crédito sem que a tenha sido constituída contra garantia em valor igual ou superior ao valor da garantia prestada na forma da lei, tem pena de detenção de 3 meses a 1 ano. Bom, o referido delito, ele consiste no fato de que o agente, ele preste, certo? Ele possa prestar garantia em operação de crédito sem que tenha sido constituída contrapartida em valor igual ou superior ao valor da garantia prestada na forma da lei. O núcleo penal desse tipo é prestar, que vem aí no sentido de conceder, autorizar a garantia.
De acordo com o artigo 29, inciso 4 da Lei Complementar 101, Lei de Responsabilidade Fiscal, certo? A concessão de garantia é o compromisso de adimplência de obrigação financeira ou contratual assumida por algum ente da federação ou entidade a esta vinculada. As condições para a concessão de garantia encontra-se no artigo 40, certo? Da Lei 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. Destaca-se, então, entre elas, o oferecimento da contrapartida em valor igual ou superior ao da garantia a ser concedida, visando o equilíbrio das finanças públicas, que está na Lei de Responsabilidade Fiscal no seu artigo 40, parágrafo 1º. E devemos também destacar que para que um ente federativo venha a se responsabilizar pelo pagamento de dívida de algum outro, certo? Ele deve ter a contrapartida de que será ressarcido em igual ou maior valor. Resumindo, o tipo penal, ele pune a conduta do funcionário público que presta garantia sem a observância destes requisitos, né? De acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, no seu artigo 40, os entes poderão conceder garantia em operação de créditos internas ou externas, observando, nunca deixando de observar o que está disposto neste artigo. Tá? As normas quais sejam as normas do artigo 32, e no caso da União, que é no caso da União, e também os limites e as condições estabelecidas pelo Senado Federal, que quem dá limites e estabelece regras. Esta garantia, ela estará condicionada ao oferecimento de contrapartida em valor igual ou superior ao da garantia a ser concedida, e a adimplência da entidade e deve ser considerada para a entidade que pleitear relativamente sua obrigação junto ao garantidor e às entidades por isso controladas, que é a adimplência. Exige-se a contrapartida pela União a estados ou municípios, ou pelos estados aos municípios. Ou seja, existe sempre contrapartida pela União a estados ou municípios, ou por estados aos municípios. E poderá consistir na vinculação de receitas tributárias diretamente arrecadadas e provenientes de transferências constitucionais, com outorga de poderes ao garantidor para retê-las e empregar ao respectivo valor na liquidação da dívida vencida. No caso de operação de crédito, junto a organismos financeiros internacional ou instituição federal de crédito e fomento para o repasse de recursos externos, a União só prestará garantia a ente que atenda às exigências legais para o recebimento de transferências voluntárias. É nula a garantia concedida acima dos limites fixados pelo Senado Federal. Tá? O Senado é quem fixa os limites. Também é vedado às entidades da administração indireta, inclusive através de suas empresas controladas e subsidiárias, conceder garantia ainda ou mesmo que com recurso de fundos. Vamos ficar por aqui. Já se demanda
20 minutos de aula para que não fique muito cansativo, tá? Em uma próxima aula nós falaremos do não cancelamento de restos a pagar, previsto no 359F, do aumento de despesa total no último ano do mandato ou legislatura, previsto no 359G, e da oferta pública e da colocação de títulos no mercado, 359H. Aí então nós finalizaremos todo o conteúdo do Código Penal. Em nossa última aula, nós iremos finalizar todo o conteúdo do Código Penal. Portanto, quem tem interesse de aprender um pouco através de nossas aulas, certo? Nós publicamos todo o Código Penal com as devidas exemplificações, certo? Do que o Código prevê. Obrigado a todos, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula, quando finalizaremos o Código Penal. Obrigado e até lá. Forte abraço.